pessoal, beleza? Vamos lá para uma aula agora que eu vou falar um pouco sobre gradiente, divergente, rotacional laplaciano, que são operações matemáticas mesmo que a gente faz também para conseguir obter, para conseguir representar elas, né, na notação inicial. A gente até ouve falar, já deve ter feito as aulas de cálculo, vocês sabem, ou quem não fez também, né, às vezes está vindo aqui pela primeira vez. Vou explicar um pouco o que é o gradiente também, explicar quais são essas coisas. Vamos começar pelo gradiente, que é o mais, eu acho que é o mais tranquilo, né? O gradiente, ele ele é o seguinte, vamos supor que você tem um escalar, fala com um escalar aqui φ, e esse escalar é representado, ele tem uma distribuição espacial, está distribuído no espaço, por isso que ele tem esse x aqui, esse vetor posição, distribuído ao longo do espaço, pode ser uma pressão, temperatura, qualquer coisa, né? A gente fala do gradiente, o gradiente é representado dessa forma, é o nabla operando nesse escalar. Isso aqui a gente sabe que vai se tornar, né, uma derivação dessa forma, del de x1 é nabla, na direção é 1, mais o del de x2, desse escalar na direção é 2, mais o del de x3 desse escalar na direção é 3, certo? Isso aqui é claro, a gente entende isso aí como o gradiente. Se a gente representar isso aí na formação na notação indicial, ele sabe que isso aí simplesmente se torna o del de xi desse escalar, e a gente vai colocar ele na direção de i, ou seja, simplesmente vai virar um somatório, ou simplesmente a gente coloca, né? Só que a gente sabe que implica que a gente está utilizando um del de xi. A gente está fazendo o gradiente desse escalar ao longo de xi. E, obviamente, o que acontece nesse caso aqui? O escalar ele é um tensor de ordem zero, ele não tem direção, mas quando você o transforma através de uma operação gradiente, ele passa a ter um índice livre, que é o i, e esse índice livre indica que você transformou um escalar em um vetor. A mesma coisa pode acontecer para qualquer outro tipo de tensor, né? Mas no caso do gradiente, aqui eu vou falar disso daqui a pouco. Porque no caso do gradiente, a gente fala o seguinte: ó, você tem um certo tensor, aqui que é vou desenhar a reta aqui para ele. Eu só vou supor que você tem um campo aqui desse escalar, tá? Ele está aqui representado. Eu tenho x2, eu tenho x1, e aqui eu vou ter um campo desse escalar, está aqui espalhado, aqui em qualquer lugar. Tenho várias isolinhas dele aqui, ó. Esse aqui sendo que a isolinha, onde eu tenho aqui o lambda 1, ou esse lambda não, φ1, tem aqui o psi2, é φ ou psi isso aí, né? Ou tem o psi3 aqui, ou seja, ele está crescendo, ele cresce nessa direção aqui, ó. Cresce para dentro aí, desse ciclo aí da direção do escalar aí com a isolinha 3. Se eu quiser saber qual é o gradiente, o que eu tenho que fazer? Eu vou olhar em cada um desses pontos aqui que eu tiver. O gradiente ele sempre aponta para onde está crescendo, né? O gradiente está apontando para isso. O gradiente do escalar ele aponta para o máximo. Ele vai apontar para onde você tem ele aponta para o máximo desse escalar. Ou seja, sempre aponta para ele. Se você quiser saber qual que é esse vetor normal aí que vai estar em qualquer isolinha, que você botar em qualquer isolinha dessa, onde você tiver um valor definido pro seu escalar, e essas isolinhas são o quê? São linhas onde eu tenho um valor desse escalar constante, né? Ou sou uma linha de nível, sabe? Eu estou subindo o nível, subindo a montanha, aquelas linhas de nível que a gente vê em geografia, né? Subindo a montanha ali pro valor igual a 3, aí está chegando ali, vai ter esse valor máximo, né? O gradiente sempre aponta para onde é o máximo. Isso aí é muito utilizado também, até em operações matemáticas, matemática aplicada, você achar pontos de convergência de solvers, essas coisas que está convergindo, usa um método dos gradientes, gradiente estocástico, gradiente gradiente conjugado descente, né, descendente, que descende, é alguma coisa assim. E aí ele, porque eu não sei a tradução certa, né, o conjugate, conjugate eu esqueci o nome dele. É que usa a informação do gradiente para saber se você está chegando ao mínimo, é o valor de erro mínimo. E é o caso do gradiente ao contrário, você vai achar ele para achar a posição de mínimo nesse caso. Que é a mesma coisa, né? A mesma operação, só vai tentar inverter os sinais aí no caso. Então o gradiente ele serve para isso, para a gente achar para o escalar e para você achar o ponto máximo. Para o vetor, você também pode ter o uso do gradiente na questão de você tentar achar você transformar o seu vetor em um tensor. O que é isso aqui? Vamos supor que você tem agora uma velocidade, né? Um campo de velocidade, ele também é um campo definido no espaço. Agora eu estou mostrando ali, tem um vetor para velocidade, ele está definido dentro de um espaço, e é um campo vetorial. Se eu tirar o gradiente desse campo vetorial aqui, ó, o que eu vou ter nesse caso? Eu vou ter o seguinte, né? Eu sei que esse nabla, o nabla aqui que está operando o gradiente, ele é igual àquela operação que a gente já viu, né? O nabla é igual à operação de derivação
no espaço, né? Então eu tenho isso aqui. Esse operador aqui vai se tornar o quê? Vai se tornar um nabla de U, ó, um nabla de U, só que agora ele vai ter dois índices. Por quê? Porque isso aqui é igual a eu pegar o meu primeiro índice, né, que é o índice do meu nabla aqui, ó, esse primeiro índice aqui do nabla, e eu combinar ele com, ó, só del xi, com o j, e ele vai passar a ter dois índices, porque eu tenho tanto a direção do meu nabla como a direção do meu vetor u. O vetor u ele também tem uma direção, né? Ele é igual a u de j é de j. Então eu passo a ter uma base tensorial, tá vendo? Ó, isso aqui virou uma base tensorial, não é mais, não é produto escalar, igual a gente vê lá pro delta de Kronecker, né? Aqui eu estou falando realmente que eu vou ter uma base, como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Vou pegar o meu vetor, que é o del de del x1, del de del x2, del de del x3, e eu vou fazer um produto diádico dele com o 1, o 2, o 3. E o resultado disso aqui vai ser um tensor de segunda ordem. Ou seja, quando eu faço um gradiente, isso aqui, ó, esse gradiente que eu estou fazendo, é uma operação que gera um tensor de segunda ordem. Ó. Tensor de segunda ordem com uma base tensorial. Tá? Uma base tensorial. E esses aqui seriam o quê? Os componentes, esses termos aqui, a derivada de uj com relação a xi, são os componentes do tensor, e essa daqui é a minha base tensorial. Tá? Ou seja, você já deu para perceber isso daí, que o gradiente ele faz duas coisas. Né? Como eu falei, eu peguei um escalar. Quando eu peguei o escalar, que era esse meu termo aqui, essa letra grega, que eu acho que é φ, né? Esse φ, que eu pego esse delta de φ aqui, que o φ era um escalar, ou seja, não tinha nenhuma definição espacial. Mas agora ele passou a ter, ele depende, né? Ele passa a ter um índice livre, Ou seja, como ele tem um índice livre, eu peguei um escalar e transformei ele em um vetor. Passou a ser um vetor. E aqui embaixo eu peguei um vetor, transformei ele em um tensor, ou seja, o gradiente tem essa propriedade de aumentar a ordem do meu tensor. Sempre que eu faço um gradiente, eu pego um tensor, se está de ordem 1 ele vai para 2, se está de ordem 2 vai para 3, se está de 3 vai para 4. A ordem de entrada dele é sempre uma ordem abaixo da ordem de saída depois de passar pelo gradiente. O divergente, ao contrário, ele vai diminuir a ordem das coisas. O divergente é isso aqui, ó. Eu vou botar aqui agora para a gente o divergente. A gente até falou rapidinho do divergente aí um pouquinho para trás nesse curso, né? A gente falou rapidinho dele, usamos ele um exemplo aí. O divergente é o seguinte, o divergente, vamos supor que você tem um tensor, tá? Tem uma operação de um tensor. Ele é isso aqui, é o produto escalar de um nabla com qualquer coisa, tá? Um nabla com qualquer outra coisa que estiver acontecendo. A solução dele é essa daqui. Se você está resolvendo esse tensor aqui na direção, vamos supor que você está resolvendo para a direção J, ele vai dar um del de del x e você tem o seu tensor aqui em cima, certo? É um produto escalar, só que por ser um produto escalar, você vai ter o quê? Você vai ter o seu E de... vai sobrar aqui o seu E de J, né? Que é exatamente igual, pelo mesmo índice aqui que você tem do seu tensor livre que você tem. Por quê? Porque o I ele vira aquele índice somatório, ele vai sair, ele vai sair somando coisas, ele desaparece. Ou seja, isso aqui acaba virando um vetor, é um vetor na direção EJ, tá? E esse daqui é o componente desse vetor, os componentes desse vetor na direção J, beleza? Se você pega, por exemplo, isso aqui, deixa eu abrir esse termo, né, com mais clareza aqui pra gente. Ó, se a gente pega isso aqui, por exemplo, o que ele vai se tornar nesse caso? Ó, o del, vou botar isso aqui, ó, o nabla desse tensor na direção J, né? Vai ser isso aqui, vai ser igual a eu pegar primeiro a minha operação nabla, que é essa aqui, ó, o meu vetor nabla, né, que está aqui é de I, eu vou operacionar ele junto com um tensor, que é esse tensor T de JK, são os dois índices do tensor e a minha base tensorial. Tem o E de K e o E de J. Tá? Minha base tensorial está aí bem representada. O que eu vou fazer nessa transformação aqui? Ó? Primeiramente, vou pegar os meus termos, vou juntar eles. Né? Vou juntar os meus termos que não dependem ali dessa operação vetorial. Vou pegar aqui del xi e o T de JK e eu vou juntar esses termos aqui. Ó. Vai ficar o E de I. E aqui dentro eu tenho um produto escalar, porque este termo aqui, ó, é um produto escalar. O divergente é um produto escalar do meu vetor nabla com alguma outra coisa. Então aqui eu tenho um produto escalar, que é o EI com o EK. Vamos pegar ele aqui na sobra aqui, ó, e o EJ, tá?
Está aqui sobrando. Então isso aqui é um produto escalar. Vou resolver isso com um produto escalar. E esse produto escalar a gente sabe que ele é representado como. A gente já viu isso aqui algumas vezes. A gente vai ter a solução dele. Vou até primeiro escrever os termos aqui. Ó, o T de JK. Esse produto escalar aqui ele se torna o quê? Se tornar um delta de Kronecker. E na hora que ele vira o delta de Kronecker, eu acabo na direção J aqui, que ela não é alterada. Então ela fica ali, a gente herda a direção J por causa desse delta de Kronecker. Tem uma questão que esse delta de Kronecker aqui, ele vai contrair junto com esses termos do lado de cá. Ó. Ele vai ter uma contração, certo? E essa contração, ela vai contrair por quê? Porque eu tenho J, né? Eu tenho esse termo aqui só vai valer quando eu tiver o I igual ao J. Ou seja, nessa minha definição, eu acabo saindo com isso aqui, ó. Só quando o meu I for igual a J que ele vai valer. Então eu fico com essa definição aqui, ó, que o meu del sobre del de x de xi, no caso, né? Acabou que sobrou o xi aqui embaixo. Acho que é isso aqui, ó. O del sobre del. Esse i aqui, na verdade, esse i de baixo aqui, ele pode ser tanto o i quanto o j, não interessa, na verdade. Então eu vou botar ele, na verdade, como i. E aqui vai ficar o t de j e na direção de j, tá vendo? Por que ficou o j aqui? Ó? O j permaneceu, poderia ser i, poderia ser j, mas, na verdade aqui não é ij, né? Eu já errei ali na definição. Isso aqui que tá me confundindo. Eu tava olhando, isso aqui tava achando que tava errado. E tá errado mesmo. Isso aqui, na verdade, ó, é o delta de quê? De i, k. Tá vendo? É o k que tem que ser igual. Essa que é a coisa. Por isso que esse i aqui de baixo é a mesma coisa, e o k aqui, que deveria ser j, ele vira i, né? Na verdade, essa minha interpretação aí vira essa, né? O delta de t e j, na verdade até inverti, tá vendo? Deveria ser delta de t, o j apareceu como segundo termo, né? Tá vendo? Deveria aparecer isso aqui, ó. Então, vou até cancelar esse termo aqui, porque eu escrevi o delta de t e j, mas deveria aparecer então como delta de t, ó, o j, ele não é alterado, né? Mas aqui quer dizer aquele k, que é o segundo termo, ele pode ser tanto i quanto k, então ele vai ser o meu i aqui, ó, tá vendo? O meu delta de i, aí acaba que eu resolvo aqui, sobra o meu j, que é o meu índice livre, nesse vetor aqui que sobrou, tá vendo? Essa aqui é a minha solução final, que representa essa contração que eu fiz aí. Tem também a questão que eu posso fazer, por exemplo, divergentes de produtos externos, né? Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó, é uma operação que acontece também. Eu posso ter um produto externo, posso ter um divergente de um produto externo de dois vetores. Isso aqui a gente sabe que vai dar um tensor, então. Né? Então vai ser o quê? Del sobre del xi de e eu tenho agora o produto externo que eu vou ter que resolver ali. Vai ser o A de J, E de J, com o produto externo dele com o B de K e o E de K. Beleza? Isso aqui vai dar o quê? Eu vou acabar isolando, né, os termos aqui do os termos que não precisam de ser resolvidos pelo produto. Aqui eu tenho um produto escalar, né? Tem um produto escalar aqui, e esse outro aqui é o que? Um produto diádico, um produto externo. Então eu vou ter que separar esses dois. Primeiramente eu vou isolar os meus termos. Vou pegar o del sobre del de xi, pego o A de J, e pego o B de K, e eu sei que vai dar o que? Vai dar um E de I com um produto, vai dar um E de I com o produto escalar com E de J. Isso aqui é um produto escalar eu sei resolver, e o outro é um E de K. Então isso aqui dá igual ao que? Del sobre del de xi, o A de J, o B de K, ainda não foi alterado nada. Isso aqui vai dar o nosso delta de Kronecker. Agora sim, I de J, agora eu não errei não. Delta de I de J, e sobra aqui o termo final, que é o E de K. Nessa conclusão aqui, ó, eu posso tanto mandar agora, porque o que eu estou querendo dizer com essa transformação é que eu vou ficar só com os termos em que I é igual a J, né? Então, se o I é igual a J, esse meu A de J aqui que está aqui embaixo, está resolvido, ele pode ser I, pode ser J, né? Então eu vou escolher ele como I para resolver uma contração que está acontecendo. Então eu vou ficar só com del de del xi, o A de I, o B, aí o B vai ser de K, que vai herdar aqui esse B de K na direção E de K. Ou seja, essa contração que aconteceu aqui, ó, que é uma divergente de um produto externo, de uma díade, ele resulta nisso aqui, que é apenas um vetor. Esse primeiro termo aqui que aparece, ele é um termo de um divergente, assim, um somatório, né? Del A1 sobre del x1, del A2 sobre del x2, del A3 sobre del x3, e eles todos multiplicam por B na direção K, e aí por BK, né, no componente BK na direção do vetor unitário EK. Tem mais operação aí também. Vou falar de mais uma aqui, ó. Deixa eu ver se vai caber aqui, não vai.
Vou falar do curl, deixa eu ver, não, acho que eu botei aqui embaixo, tá? Vou falar o curl, a gente até falou, né, do que é o curl. O curl é o que aparece, eu falo, ele às vezes usa esse termo em inglês, mas na verdade é o termo mesmo, em português é rotacional, tá? A gente usa ele aí como o rotacional direto, né, que é simplesmente um produto vetorial de um nabla com uma velocidade. A gente já viu que isso aqui entra vetor e sai vetor, não tem alteração nisso. Então, se a gente quiser ver, por exemplo, o produto vetorial de um vetor nabla com um vetor velocidade, a gente vai acabar saindo então na direção, né, com alguma direção. Isso aqui vai ser o que? Del sobre del de xi, na direção é i, e vai ter aqui agora o produto vetorial com o k é de k, beleza. Isso aqui vai ser o que? Vou separar os meus componentes, del sobre del de xi, e vou ter o... Ah não, tem que ser j, pô. Estou usando aqui tem que ser j, porque a saída aqui é i, ó, tá vendo? Eu estava confundindo as coisas. Aqui é i, então aqui na verdade tem que ser j. Ó, porque a saída vai ser em i, tá? Então aqui, ó, del de xj, u de k, e aí eu vou ter esse produto vetorial, que é o e de j, produto vetorial com e de k. E o resultado disso aqui a gente já sabe, né, qual que vai ser. A gente vai ter esse produtão aqui, ó, esse produto vetorial aqui, ele é o quê? Ele é o epsilon de i, jk, e na direção que ele vai sair, que a direção é i, ou seja, que é o resultado desse produto vetorial aí. Ou seja, o resultado disso tudo aqui é o del. Vou até botar primeiro, a gente costuma colocar o epsilon primeiro, né, para exemplificar de cara, já que é um produto vetorial. E aí fica del sobre del de jx e o del de u k, beleza? Ou seja, isso aqui dá um vetor que sai na direção, e você pode ou não colocar, e é uma questão, eu estou colocando aqui, mas normalmente a gente não coloca, tá? Esse vetor aqui para exemplificar que é apenas um vetor, que o resultado é um vetor e está nessa direção, mas fica claro que é um vetor. Por quê? Porque o k e o j são índices repetidos, eles vão se somando ali, sobra só o i, ou seja, vai acabar saindo na direção i mesmo, que é o índice livre que a gente tem. O último, acho que eu vou falar aqui hoje, é o Laplaciano. Laplaciano é o seguinte, ó, se tiver um Laplaciano, esse aí também aparece pra caramba, quem for fazer matéria de CFD depois vai ver muito. O Laplaciano é isso aqui, ó. Laplaciano de um certo escalar, né, já foi definido aqui, ele é igual ao produto escalar de dois nablas, com o último nabla aqui sendo um com um gradiente, virando um gradiente de um escalar. Ou seja, ele faz um gradiente de um escalar, ele vai elevar a ordem do tensor, né, vai sair de um escalar, vai virar um vetor, depois virou um vetor, ele vai fazer o divergente, vai pegar a ordem desse escalar, desse vetor, e vai virar um escalar de novo, ou seja, o resultado é um escalar. Tá? Esse processo não altera a ordem, ele não altera a ordem do tensor, não. Ele entra e sai a mesma coisa, não altera a ordem tensorial. A gente viu aqui, ó, que o divergente altera, a gente viu lá no começo que o gradiente altera, a gente viu que o divergente altera aqui, ó. O divergente, o que ele fez? Ele pegou um tensor, o divergente de um tensor de segunda ordem, ele virou o quê? Virou um vetor virou um tensor de primeira ordem. Ele sempre cai a ordem do tensor. Aqui eu tinha um produto diádico, esse produto diádico gera um tensor de segunda ordem, ele vai gerar um tensor com uma base tensorial, né? Vai gerar uma base tensorial aqui, ó. E no final ele termina com o quê? Termina com um divergente, que é um divergente é simplesmente uma base vetorial, tá vendo? A base vetorial indicando que ele só tem um índice livre. Ou seja, nesses casos, o divergente reduz a ordem e o gradiente aumenta a ordem. É sempre um nível só, sabe? Então, nesse caso do Laplaciano, não. Ele vai aumentar a ordem, se eu olhando da esquerda para a direita, ele aumenta a ordem pelo gradiente e diminui pelo divergente. Então, fica a mesma coisa, não altera nada. E o Laplaciano é definido dessa forma, né? A gente fala que o Laplaciano, ele é o Laplaciano, por essa definição que a gente tem aqui dele, vou até abrir a partir dela já, tá? Para ficar mais simples. Por essa definição que a gente tem, o que seria o Laplaciano? A gente tem um delta de del xi, que é o nosso operador nabla na direção i. A gente tem esta condição aqui também, ó, que agora ele vai entrar com um produto escalar com del de del xj e um e de j, tá vendo? E ele vai ter o escalar aqui no final, beleza. Isso aqui vai virar o seguinte, ó. Aqui vai virar a seguinte definição. Primeiro eu junto os meus dois componentes dos meus vetores nabla, né, del de del xi com del de del xj, e fica aqui o produto escalar, que é o EI, produto escalar com EJ. O que é esse produto escalar novamente? A gente já sabe que isso aqui é o delta de Dirac, ou seja, esse termo aqui, ó, vai virar o delta de Dirac, não, perdão, esse aqui é o delta de Kronecker, né, o delta de Kronecker. A gente sabe que isso aqui vai virar então del ao quadrado
de del, a gente pode até juntar esses dels, tá? Eu já tô agilizando o esquema aqui, mas é porque, tá, vou deixar eles separados ainda. Del de del xi e o del de del xj, eles são iguais, multiplicados pelo delta de Kronecker e o escalar ali que sobrou. E eu sei que isso aqui só vale quando o delta de Kronecker limita a minha solução, só vale quando o i é igual a j, ou seja, o i e o j aqui têm que ser iguais. Então eu posso escrever dessa forma, ó. Del, opa, Laplaciano que o meu φ ficou horrível, um del de del xi, del xi. E é escrito dessa forma mesmo, não se coloca normalmente em notação inicial, como a gente costuma fazer, né, quando a gente coloca nas notações iniciais, por exemplo, para outros termos, para outras aplicações. A gente coloca às vezes o Laplaciano dessa forma, né? Acho que em matemática a gente aprende muito assim, né? Del x2. Em notação inicial isso é mais raro. Eu só acho que eu nunca vi, a não ser que tenha algum termo de derivada terceira, sei lá, alguma coisa assim que tenha entre isso. Talvez um pessoal que mexa com teoria do caos entre um pouco mais nisso, porque derivadas terceiras envolvem esse tipo de operação, que é relativo a sistemas com caos. Mas eu não conheço muito essa aplicação. A gente sempre vê o Laplaciano sendo representado dessa forma, que fica claro que você está fazendo um somatório. Isso aqui é claro que você está somando coisas, entendeu? Você vai simplesmente pegar a derivada segunda, né, de x1, del x1, del x1, del x2, del x2, del x3, del x3. Soma os três, você vai dar um escalar. O mesmo escalar que você saiu vai ser o escalar que você vai chegar de novo, beleza? Então isso aí representa pra gente o que é o Laplaciano, que é isso aqui, ó. É igual a isso, beleza? Então esses quatro que eu passei são os mais importantes, na verdade. O resto a gente vai aprendendo com o curso. Vou gravar um vídeo depois sobre exemplos, para vocês verem alguns exemplos, como é que a gente resolve essas coisas. E aí vocês podem, aí depois a gente começa a falar, eu acho que finalmente a gente chega na parte que a gente começa a falar de mecânica dos fluidos, beleza? Valeu, galera.